O tema de nossa mensagem desta manhã é o significado do Natal. Eu acredito que ao longo destes muitos anos de cristianismo, diversas mensagens devem ter sido pregadas com este tema, significado do Natal. Eu não estou aqui com intenção de trazer nada de novo, a não ser anunciar aquilo que Cristo já nos anunciou e aquilo que os apóstolos nos deixaram. O anúncio do nascimento de Jesus é o ponto inicial do plano de salvação que Deus arquitetou para a humanidade antes mesmo da criação do mundo. Por isso nós devemos pregar sobre o Natal, independentemente da data em que Jesus nasceu. Infelizmente, o significado do Natal tem sido corrompido pelo comércio e por outras tradições que celebram de tudo nesta data, menos a vinda do Salvador ao mundo. Você já parou para imaginar o que seria o Natal sem a história bíblica do nascimento de Jesus? Não existiria esperança para nós, não existiria salvação para nós. Então, se deixarmos de falar sobre a encarnação do Deus Filho, omitimos algo que a Bíblia fez questão de relatar com detalhes impressionantes para nos mostrar a grande importância do significado do Natal no plano redentor da humanidade. E é tão interessante este fato que a Bíblia relata o processo para que Jesus venha nascer e se encarnar entre nós de uma maneira extraordinária, de uma maneira impressionante, eu diria até de uma maneira com uma excelência, como Deus sempre faz as coisas, de forma que você então olha para a história, você olha para o passado, e você vai percebendo marcas no passado que vão apontando para Jesus. E isso o apóstolo Paulo descreve quando ele está falando lá na cidade, em Atenas, para aqueles homens que Deus foi fazendo marcas ao longo da história para que nós pudéssemos ir tateando até percebermos o projeto e o plano de salvação. Então, falar do Natal é muito importante. Falar desta data do nascimento de Jesus é muito importante, porque faz parte deste projeto de Deus, o qual Deus deixou marcas na história, para que nós pudéssemos tatear e assim identificarmos o nascimento de Jesus, como aconteceu no dia que Jesus nasceu, em que, por exemplo, os pastores puderam saber que havia nascido o rei dos judeus, assim também como os magos do Oriente puderam perceber, porque tatearam as profecias e saber que então aquela estrela que apontava no céu significava que o Messias havia nascido, e eles foram lá para adorar. Então as marcas foram deixadas na história para que tudo convergesse nesse dia do nascimento de Jesus, a encarnação de Jesus. Então dá início ao plano redentor de Deus para a minha vida e para a sua vida. Celebrar o Natal sem compreender o plano redentor de Deus é como você celebrar a conquista de um campeonato esportivo. Vou usar isso como referência, afinal de contas hoje é o último dia da Copa do Mundo, né? Você se alegra por um momento, festeja a vitória de uma Copa, você bebe, você come,
mas nada muda na realidade da sua vida. Quando acordar amanhã, logo irá perceber que continua com a mesma vida e sem Jesus, sem sentido, vazia, sem vida, sem esperança. Talvez abraçado com uma taça. Se terminar o campeonato e ganhar, essa vai ser a história de muitos daqueles jogadores da Argentina ou da França, mas que na segunda, na terça, na quarta, daqui a pouco aquela taça é só um enfeite na prateleira de um dos clubes ou na casa de um desses jogadores. Um fato para dizer de uma conquista humana que ficou no passado, mas que ao longo da história vai sendo esquecida e deixada. E que no término desta vida, para nada mais prestará, a não ser para as traças. Então, Natal é algo muito maior do que isso. Não é simplesmente a vitória de um campeonato, não é a conquista, né, de uma taça. E se você não entendeu o significado do Natal, você ainda não conseguiu entender de fato o que é a vida e como vivê-la. Por isso eu quero hoje compartilhar com vocês o significado do Natal, a partir do texto de Isaías. Então eu quero convidar vocês a me acompanhar, Isaías capítulo 9, nós vamos ler do verso 1 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém? Que texto lindo que nós vemos. Um texto messiânico. Mas antes de olharmos para o texto messiânico, falando do Messias, eu não vou me deter na história, mas eu vou apenas contextualizar um pouco deste texto. Nos dias de Isaías, os exércitos da Assíria impuseram miséria e escuridão para Zebulon e Naftali, duas das tribos que estavam mais ao norte de Israel. Então essas duas tribos pertenciam ao reino do norte. Essa escuridão, ela era resultado da vida espiritual decadente de Israel. O reino da Síria e o reino de Israel, que é o reino do norte, chamado de Efraim também,
haviam se aliado para enfrentar o império assírio. Acás, rei de Judá, então ele reinava o reino do sul de Israel, não quis participar dessa aliança contra os assírios. Por isso, a Síria, não confunda assírios com a Síria, por isso, a Síria e Israel invadiram Judá e sitiaram Jerusalém, com o intuito de forçar a participação do reino de Judá nessa aliança anti-assíria. Nesse ambiente, então, se desenrola os capítulos de 7 a 9 deste livro de Isaías. É neste ambiente que você lê esta palavra messiânica. Isaías, ele se apresenta ao rei de Judá, Acás, conclamando a não temer o reino da Síria e o reino de Israel, que estavam tentando forçá-lo a participar da aliança com eles contra a Síria. Pois ambos, então, segundo o profeta, seriam destruídos. O profeta também aconselha o rei Acás a não pedir socorro aos assírios. Vocês já se perderam, né? Tá vendo? É difícil isso, né? Existem dois reinos, assírios e Síria, são a parte. Síria se une ao reino de Israel do norte. E eles tentam forçar o rei de Judá, Acás, para participar de uma aliança com eles contra o reino da Assíria, outro reino. Tá? Ele não aceita. O profeta vem e diz para ele que não deveria ir, porque os dois reinos aqui iriam perder a guerra e ele não deveria participar disso. Mas o profeta também aconselha ele a não se aliar com os assírios que iriam vencer a guerra, segundo o profeta. Não vai lá se aliar com ele. O rei não dá ouvidos ao profeta. Então Acás não deu ouvido à palavra do profeta Isaías. E ele faz aliança. Ele então fortificou Jerusalém e fez essa aliança com os assírios. Isaías, então, consequentemente, foi o quê? Rejeitado pelo rei de Acás, que não ouviu o que ele falou. E foi acusado de traidor pelo rei. E passa a ser perseguido, então, pelo rei. É interessante nessa passagem, que Isaías, como os demais profetas, eles fazem muito do uso do tempo no verbo pretérito, né? Eles falam como se... Eles estão falando de um futuro como se esse futuro já tivesse acontecido. Isso às vezes nos confunde na leitura, tá? E ao mesmo tempo, eles estão falando do reino messiânico. Eles entram já com a palavra de Jesus Cristo. Estão falando do reino messiânico. Então veja só, a palavra de Isaías para o povo de Israel e Judá aponta para a esperança no Messias. Ele fala de um novo reino que vai surgir, de um reino de luz, onde então os despojos do inimigo, né, serão dias de celebração, de vitória. Ele está falando já do reino do Messias. Então, entre a palavra que ele dá para aquele momento atual, ele também insere o reino do Messias, que é um reino ainda a vir para acontecer. E é dentro dessa perspectiva que nós precisamos olhar para esta palavra. Quando a gente olha aqui agora, nessa perspectiva do Messias, e aí nós estamos falando de Jesus, o texto nos leva além das fronteiras de Israel. E o meu objetivo hoje, então, é levar você, não para um passeio aqui histórico na fé do povo de Israel, mas para uma experiência
subjetiva com Deus a partir do nascimento de Jesus Cristo. Por isso, a primeira afirmação que eu quero apresentar nessa manhã, do significado do Natal, baseado neste texto, é que o Natal é luz. Natal é luz. Veja comigo agora Isaías, capítulo 9, verso 1, verso 2 e o verso 4. Diz assim: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. Não haverá mais escuridão. Natal é luz. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon, de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. O profeta Isaías declarou que quando o Messias viesse, e nós estamos falando que o Messias é Jesus Cristo, então quando Jesus nascesse, haveria luz para aqueles que estavam em trevas. O que ele quis dizer de fato com isso, né? Como Jesus simboliza a luz para aqueles que estavam em trevas? Primeiramente, ele está falando ao povo de Israel, que o Messias, o Cristo, seria aquele que os libertaria das trevas, da opressão dos demais povos. Não teria reino mais sírio ou assírios que os subjugariam. Primeira palavra é para eles naquele momento histórico. Mas o texto também se refere a algo maior do que a opressão causada pelos povos inimigos de Israel. Vai muito além dessas fronteiras a palavra. A humanidade, desde a queda de Adão e Eva no Éden, tem vivido em trevas, debaixo do poder do pecado, condenada à morte eterna. O nascimento de Jesus trouxe luz, porque sua vida seria o sacrifício salvífico de toda a humanidade, não somente dos israelitas, mas de toda a humanidade. A palavra do versículo 4 é para mim e para você. O sacrifício de Jesus na cruz colocou fim, destruiu o jugo que estava sobre nós, que nos oprimia, a canga que estava sobre os nossos ombros, a vara de castigo do opressor foi desfeito. Toda a dívida que havia contra mim, contra você, contra nós, foi cancelada, foi paga na cruz. Você não tem mais dívida para com Deus, nem eu, não temos mais dívidas para com Deus. Neste sentido, Jesus é a luz, porque Ele trouxe para nós libertação, salvação, para nós que estávamos condenados, subjugados pelo preço do pecado. Natal é tempo de luz, e não é por causa das milhares de lâmpadas, né, que enfeitam aí as cidades, mas sim porque Jesus trouxe luz para nós, trouxe salvação. Ele se tornou a nossa luz, a nossa redenção estava nele, naquela cruz. As trevas que estavam sobre nós, elas foram dissipadas. A condenação que pesava sobre mim, sobre você, sobre os nossos ombros, foi retirada. E sem compreendermos este significado do Natal, esta festa perde o sentido real. Lembrarmos do nascimento de Jesus é nós lembrarmos que através da sua morte na cruz, os nossos pecados foram perdoados. E que por meio de sua ressurreição, recebemos vida eterna, e não morte eterna, vida eterna. É por isso
É por isso que nos reunimos no dia 25 de dezembro. Não no dia que Jesus nasceu, mas no dia que foi separado para celebrarmos esta data. Reunimos, sim, para nos lembrarmos que Jesus é luz, que nos trouxe salvação. É o nosso Redentor, que por meio da sua morte, não há mais trevas para nós, não há mais condenação sobre nós. E a segunda afirmação que eu apresento a respeito do significado do Natal, baseado neste texto que nós lemos hoje, é que Natal é solidariedade. Eu quero mostrar isso para vocês dentro deste texto. Natal é solidariedade. Isaías, nessa passagem, ele fala então a respeito do reino do Messias. E ele afirma que o Messias, Jesus, o Filho de Deus, veja só a afirmação, faz crescer a nação. Faz crescer a nação. E também faz o quê? Aumentar a alegria do povo. E aí eu enxergo nessas duas afirmações, dois tipos de solidariedade nestes versos. Então veja só, nós temos dois tipos de solidariedade dentro deste texto. A primeira solidariedade é caracterizada pelo crescimento da nação. A segunda solidariedade é caracterizada pelo aumento da alegria. Então Natal é solidariedade. E a marca dessa solidariedade está no crescimento da nação e no aumento da alegria. Então vamos olhar para cada uma delas com calma. A primeira solidariedade, tá? Nós lemos em Isaías capítulo 9, logo no versículo 3, está lá, fizeste crescer a nação. Então a primeira solidariedade caracterizada pelo crescimento da nação. Mas o profeta Isaías, ele vai citar novamente este crescimento, lá em Isaías capítulo 26, no versículo 15. Então veja, ele fala dessa realidade, Isaías 9, 3, que o Senhor fez crescer a nação, e ele vai falar de novo, Isaías 26, 15. Fizeste crescer a nação, Senhor, sim, fizeste crescer a nação, de glória te revestiste, alargaste todas as fronteiras da nossa terra. Este crescimento da nação, ele é geográfico. A princípio ele é geográfico. Alargastes todas as fronteiras da nossa terra. Mas também é ao mesmo tempo solidário. É um crescimento que não visa dominar as fronteiras alcançadas. Nunca foi projeto de Deus que Israel invadisse as outras nações para subjugar as demais nações. Mas o projeto era que eles compartilhassem com as demais nações a relação de amor que Deus tinha com eles. Eles deveriam alcançar os demais povos e tornar para estes povos visível e real a mesma comunhão que eles tinham com Deus. Então, através deles, esses povos seriam abençoados por Deus. Então é um crescimento que visa acolher os demais povos para dentro de si. É um crescimento que visa tornar todos os povos irmãos. Portanto, é um crescimento solidário. A realidade era a mesma expectativa de que Ruth e Noemi, quando Ruth diz para Noemi: a partir de agora eu vou onde você for, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Essa era a expectativa de Deus, esse era o sonho de Deus. E está claro este sonho quando Deus fala com Abraão em seu chamado, porque desde lá do início Deus queria abençoar todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, no verso 3, está escrito: abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, ele está falando de Abraão, todos os povos da terra serão abençoados.
Então Israel não deveria subjugar as demais nações, mas a partir da sua experiência com Deus, a partir da prosperidade, a partir das bênçãos de Deus sobre eles, eles deveriam repartir para com as nações tudo aquilo que Deus era e fazia por eles. Eles deveriam levar o amor de Deus às outras nações, eles deveriam levar a prosperidade de Deus às outras nações, eles deveriam abençoar as outras nações. Então as nações seriam, através de Israel, contempladas com a graça de Deus. Por isso Deus diz para Abraão, desde o início: por meio de você, todos os povos serão abençoados. Sempre foi desejo de Deus abençoar todos os povos da terra, todas as famílias da terra. Deus não escolheu Abraão para que ele dominasse os povos da terra, mas para que ele fosse solidário para com os povos da terra. E as bênçãos de Deus então deveriam ser compartilhadas com os demais povos. Viver o Natal é vivermos esta solidariedade, onde compartilhamos o amor do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo com todas as pessoas. As bênçãos de Deus reveladas a mim e a você, por meio do Espírito Santo, a respeito do Filho, Jesus Cristo, precisam ser compartilhadas com as demais pessoas. Você precisa ser solidário com todos aqueles que te cercam e compartilhar a vida de Cristo com as demais pessoas. Natal é solidariedade de todas as raças, de todos os povos, pois o menino Jesus se tornou o homem Jesus, que na cruz morreu e nos atraiu. Nele todos fomos chamados para sermos um só povo, o povo de Deus. Isso é tremendo. Isso é o projeto de Deus desde lá do início. Todos comprados e remidos pelo seu sangue. Em Cristo todos os povos foram unidos pelo Espírito de Deus. Assim cresceu a nação de Israel. Assim se estendeu suas tendas além de suas fronteiras. E a palavra do profeta Isaías se cumpriu então em Jesus Cristo. As fronteiras foram alargadas. Todos nós hoje somos este povo de Deus. Brasileiros, argentinos, croatas. E assim vai, todos os povos, todas as nações, todas as raças foram em Cristo, todos os homens, mulheres, todo ser humano atraído nele para ser um só com ele, com o Pai. Todos um só, solidariedade. A segunda solidariedade, então, ela é caracterizada pelo crescimento da alegria, né? Diz o texto. Que coisa bonita! Então, há uma extensão da parte de Deus para com todos os povos, raças, nações, línguas, tribos. Deus trazendo todos para ser solidário, para viver debaixo da sua bênção, do seu cuidado, do seu amor. Mas também há um crescimento da alegria. E Natal é esse tempo desse crescer da alegria, porque o reino do Messias é o reino de alegria. E é interessante que o fruto do Espírito que nós mais lembramos sempre, normalmente, é a alegria, é fruto do Espírito. Então aquele que tem o Espírito, aquele que é nascido de novo, ele deve viver sim a vida alegremente. É marca de Deus. E olha, é caracterizado por esse crescimento. Então veja só o que diz Isaías 9:3. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Agora é interessante aqui, preste muita atenção, porque a alegria, ela é descrita de duas formas pelo profeta Isaías. Interessante isso, duas formas. Então, veja só, eles se alegram diante de ti. A primeira forma, ele vai falar, como os que se regozijam na colheita. Então, ele está comparando essa alegria do povo de Deus, como aqueles que se regozijam na colheita. E aí ele compara também de uma segunda forma.
Ele diz: como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Então nós temos duas descrições da alegria. Então eles se alegram com os que se regozijam na colheita, a primeira descrição da alegria, e a segunda descrição, eles se alegram como aqueles que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Então vamos entender essa alegria, porque as duas descrições têm significados. A primeira descrição do crescimento da alegria nos remete então àquele dia em que o produtor, né, aquele que plantou, vai colher aquilo que ele plantou, vai fazer a colheita do seu trabalho. E nos remete o que é isso? A alegria de recebermos o que é a dádiva da vida. O regozijo da colheita é a expressão de felicidade daquele que colhe o alimento para o sustento da vida. Por que a gente planta? Para sobreviver. E por que ele fica feliz quando colhe? Porque ele vai sobreviver. Ele tem o alimento. Agora eu tenho o alimento que vai dar o sustento para a minha vida. Essa é a grande questão da alegria que está aqui por trás. A fome, queridos, é a causa de muitas mortes e guerra entre os homens. A vida nos é dado por Deus. E o alimento que sustenta nossas vidas também é providência divina. Pois Ele criou a soja, o trigo, a banana e qualquer coisa que você pensar. Todas as espécies de sementes, tudo provém de Deus. É Ele também quem faz o sol se levantar todos os dias. É Ele quem faz a chuva cair, regando a terra seca. E não me leve a mal, eu estou usando aqui uma linguagem simplista, né? Você já vai querer dizer, né? Não, é a terra que gira e tal. Mas é Deus que está no controle de tudo isso, deste movimento chamado vida. E quando você planta, você colhe, você celebra essa vida, você celebra porque Deus está sustentando todas estas coisas. Então Natal é tempo de nós celebrarmos a vida que só existe por causa de Deus. Ele é o autor de toda a vida. Ele é o sustentador de toda a vida. Ele é a razão da existência de toda a vida. Então Natal é tempo de nos lembrarmos que a mesa cheia, você vai comer ao seu peru, o seu chester, o seu frango, a banana assada, não importa o que você vai comer neste Natal, mas ao estar ali e ver aquela mesa farta, lembre-se que o que está sobre a sua mesa só está porque o Deus da vida tem sustentado este planeta, tem sustentado a todos nós. É Ele que faz todos os dias a chuva, o sol, o vento, tudo que gira neste mundo com movimento para poder fazer com que a vida continue. Ontem eu estava assistindo na Netflix um programa, eu não me lembro o nome, fala sobre o universo, e fala da criação, dos animais. E estava mostrando ontem, no episódio de ontem, falando sobre uma família de ursos. Como os ursos sabem o tempo de hibernar, como os ursos sabem o tempo, né, que vem, eles acordam no tempo da primavera. Enfim, explicando todas essas questões. E eu estava olhando e eu fiquei vislumbrado, eu falei, Deus, como o Senhor é tão sábio, né? A gente não tem nem noção de muitas coisas, né? Como Deus faz tudo isso, né? Como Deus faz com que esse universo todo se conecte e tudo se move dentro desse programa que Deus fez. É algo que você percebe que é uma inteligência por trás disso, porque não existe acasos. Ninguém vai lá e põe um despertador para o urso acordar, deu a hora aí, ó, né? Mas ele simplesmente acorda, sabe o tempo, o organismo, né? Sabe tudo e vai explicando ali, né, cientificamente, uma coisa tremenda. Eu falo, Deus, como o Senhor fez tudo isso, né? Hoje a gente vai entendendo pela ciência tudo isso, e você vai percebendo como que Deus, na sua inteligência, fez tudo isso e projetou tudo isso. Então é vida, e a vida toda está nas mãos de Deus, é projeto de Deus. Então Natal é tempo de você se lembrar disso. A vida pertence a Deus, a sua vida pertence a Deus, tudo que está ao nosso redor
é Deus. Então se alegre por isso. Celebre como aquele que vai lá e vai colher o fruto do seu trabalho. Como você, né, que colhe o fruto do seu trabalho, seja através do seu salário, porque hoje você recebe em dinheiro o fruto do seu trabalho. Mas lembre-se que poder trabalhar, poder viver, se sustentar é obra de Deus na sua vida. Seja grato. Seja grato. A alegria genuína é a experiência que só pode sentir aqueles que reconhecem que toda a vida procede do Deus Criador. E aquele que reconhece que toda vida procede do Deus Criador, ele honra toda a vida. Entendeu? Entenderam? A segunda descrição do crescimento da alegria nos remete à realidade que as bênçãos de Deus, dadas a nós, precisam ser divididas. Agora ele fala de dividir aquilo que Deus abençoou. Veja só, era muito comum que o exército vencedor tomasse posse dos bens do exército derrotado. Isso acontecia nas guerras. Por exemplo, armaduras, espadas, capacetes. Às vezes, esses exércitos traziam, né, nas batalhas ouro, prata, animais. E tudo isso era tomado. E quando eles entravam na terra do exército inimigo e ganhavam, eles tomavam a terra também, como despojo. Este momento, presta atenção, este momento da vitória, então que é o momento do despojo, não é o momento que você está na batalha, mas é o momento que você triunfou, e agora você vai tomar o despojo do inimigo. Este momento era de grande euforia, de grande alegria. É verdade que muitas vidas às vezes foram ceifadas ao longo dessa batalha, mas agora era tempo de celebrar, porque a guerra acabou. Era tempo de você agora desfrutar de tudo aquilo que a vitória lhe podia proporcionar. Por isso este momento era vibrante. A paz voltou, a guerra cessou. Aqueles que estavam agora vivos estariam dividindo esses despojos. Isso significava o quê? Que não existia mais razão para se viver com medo. O inimigo caiu. Quando cada um recebia parte desse despojo, eles tinham a certeza que a vitória era real. O inimigo havia caído. Os bens que pertenciam ao inimigo, então era dividido entre o rei, soldados, sacerdotes, o povo. Cada um recebia um pouco de tudo isso. E existe então o que? Uma grande alegria. Todos se sentiam abençoados dessa forma por Deus. Natal é tempo de nos lembrarmos de que precisamos dividir as bênçãos espirituais. Precisamos dividir as bênçãos físicas. A paz deve ser anunciada a todas. Essa é a grande bênção espiritual que nós temos para dividir no Natal. Jesus Cristo morreu, pagou o preço dos nossos pecados. Ele é a luz que agora ilumina os nossos caminhos. E nós precisamos mostrar isso para as pessoas, para que elas vivam em paz. A paz, acabou a guerra, Satanás foi derrotado. Você não tem mais que carregar culpa em teu coração. O preço do teu pecado foi pago por Jesus. É Natal, é tempo de paz. O nosso inimigo, Satanás, foi derrotado. Amém? Não temos mais por que viver com medo, nem aprisionados a sentimentos de culpa, como se Deus, vivesse insatisfeito conosco. Tem pessoas que vivem assim, estão sempre achando que, nossa, mas eu faço isso, eu nunca agrado a Deus, eu nunca agrado. Você não tem que ficar vivendo para agradar a Deus, porque Deus já se agrada de você, Deus te ama, Deus te comprou com o preço de sangue do seu próprio Filho. Ele quer que você se aproxime dele com o coração aberto, e o próprio Espírito dele vai te conduzindo a uma vida de santidade, sem culpa. Apenas deixe ser levado por ele, deixe ser levado pelo Espírito. Não é por tua força, mas é pelo Espírito, é pelo poder do Espírito. Mas enquanto você ficar tentando agradar a Deus pela tua força, você vai sempre se sentir culpado, sempre se sentir medíocre. Mas se você deixar o Espírito simplesmente te conduzir, te fluir na sua vida, você vai perceber que a paz
de Deus é real, é verdadeira. É para você, é para nós, é para mim. Você precisa anunciar isso. Ele mostrou o amor dele naquela cruz. Ele já te perdoou de todo o pecado. O seu acusador não tem mais do que te acusar. Os seus pecados foram perdoados. Acredite nisso. Você é amado de Deus. Ele quer viver um relacionamento de amor com você. A paz já foi estabelecida. O apóstolo Paulo diz isso. A paz já foi estabelecida. Então desfrute dessa paz neste Natal e anuncie essa paz. Natal também é tempo de nos lembrar que precisamos dividir nossas bênçãos materiais. O povo de Israel não só anunciavam a paz, como também eles dividiam o que? Os bens materiais do inimigo. Então quando eles faziam aquele despojo, eles gritavam para todo mundo que a guerra acabou, o inimigo caiu, mas aí eles pegavam aqueles despojos e iam dividindo entre eles. Um levava um capacete, outro a espada, o outro pega, e assim ia fazendo, e todos celebravam. Nós precisamos aprender essa realidade. O inimigo foi vencido em nossas vidas. Nós já não precisamos mais viver como antes. Deixamos de ser o centro do mundo. Deixamos de viver egoisticamente. Vamos dividir nossas vidas. Vamos dividir o que Deus tem nos dado. Vamos compartilhar as bênçãos. O pão é nosso. O pão não é para você só. O pão é nosso. É para todos. Natal é dia de você entender essa verdade. Não somos mais indivíduos solitários, nós somos indivíduos solidários, porque nós todos agora somos um só povo, uma só raça, uma só nação, somos continuidade agora um do outro. Ser solidário é ver no mais fraco a oportunidade de servir a Jesus em amor. Ser solidário é se alegrar em dividir com os necessitados as bênçãos que Deus tem dado a você. Não construa mais um celeiro para você armazenar mais. Para, louco. Essa noite poderão pedir a tua alma. É hora de compartilhar, é hora de dividir. Jesus dividiu a vida dele com você na cruz. Divida a sua vida, divida o que você tem recebido de Deus com as pessoas. É assim que você serve a Jesus. Toda bênção de Deus confiada a nós visa, de alguma forma, alcançarmos a outros. Não é para ficar retida em nós. Você não pode ser só uma represa que retém tudo em você. Você precisa transbordar. Eu vou concluir minhas palavras. Natal é tempo de luz. É o tempo propício para anunciarmos a todos que Jesus trouxe luz para nós que estávamos em trevas. Ele se tornou a nossa luz, a nossa salvação. As trevas que estavam sobre nós foram dissipadas e agora nós olhamos para a nova Jerusalém, cientes de que ela é uma realidade por meio de Jesus Cristo para nós. Então, quando for celebrar o Natal, peça um momento para que você possa dizer isso às pessoas que estarão celebrando com você. Hoje é Natal. Diga a elas, é tempo de luz. As trevas se dissiparam, a salvação se tornou presente por meio de Jesus Cristo. Natal é tempo de solidariedade, pois a nossa vida, a nossa tenda, né? Ela se estendeu além de nós. A sua vida precisa se estender além de você. As fronteiras que delimitavam o seu ser precisam se estender. Alcance o outro. Compartilhe com o outro a vida que Cristo te deu. Anuncie a paz que você experimentou com Jesus Cristo, mas também compartilhe daquilo que Deus tem te abençoado materialmente com as pessoas que não têm. É tempo de nós estendermos alegria para as pessoas que estão ao nosso redor. É tempo de fazermos outros felizes, experimentando a graça de Deus. Que haja luz em seu Natal, que haja solidariedade em seu Natal. Que Jesus seja o elo entre todos nós.
Diferentes pensamentos, diferentes raças, diferentes culturas, diferentes línguas, diferentes educação, diferentes posições sociais, mas que Cristo seja o elo entre todos nós. Feliz Natal a você. Que Deus te abençoe grandemente. Jesus é luz, Jesus é solidariedade. Que assim seja o seu Natal, repleto de luz e de solidariedade. Eu convido você a fechar os olhos.